viu, pessoal? Boa noite. Agora sim, os espíritos encarnados, né? Brincadeiras à parte, inicialmente, gostaríamos de agradecer aos meninos, à coordenação da mocidade, pelo convite que nos fora formulado para que aqui estivéssemos. Para mim, é sempre uma alegria renovada estar participando da reunião pública dirigida pela MEAC. Digo isto porque já se passaram, né, alguns dias da mocidade, mas foi um período dos mais ricos da nossa atual existência, o convívio, o aprendizado, as realizações na mocidade espírita. E esse convite que foi feito pela jovem é muito importante, principalmente para aqueles jovens de espírito, né? Porque velha é aquela pessoa, por certo, que acha que já aprendeu tudo que tinha para aprender, já realizou tudo que tinha para realizar e se entrega ao marasmo, né? Penso eu que numa segunda-feira, neste horário, nós aqui reunidos, temos essa condição de espíritos jovens, né? Estamos buscando, não estamos entregues ao marasmo, né? Então, fica aí o convite, né, da mocidade e aqui consignados meus agradecimentos por mais uma vez me permitirem participar com vocês. O tema proposto pela mocidade, como disse agora há pouco o nosso jovem amigo, é título do capítulo 28 da obra Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro Boa Nova são pouco mais de 30 lições em que este espírito, em um trabalho extraordinário, pinça dos anais da espiritualidade algumas passagens que, por certo, os próprios, aqueles que acompanhavam o Cristo diretamente, os seus discípulos, e vamos dizer os evangelistas, que ficaram com a tarefa das anotações, olvidaram em anotar. Por certo, aqueles eram dias muito ricos de aprendizado, e seria talvez uma tarefa realmente difícil anotar tudo o que Jesus estava a ensinar, até porque a cada instante ele nos legava um ensino. Mas dessas passagens, então, da espiritualidade, Humberto de Campos nos traz informações valiosíssimas. E não é diferente nesta lição número 28, intitulada O Bom Ladrão. O título parece-nos estranho, assim como em vários momentos também nos parece estranha a moral de Jesus. Mas com o devido esclarecimento, lançando-se luz às ideias e às informações, vamos percebendo que faz sim grande sentido, e no dia de hoje especialmente essa lição. Narra-nos então Humberto de Campos, e é bom que se observe, que nesta lição o que se discute, o que se tem como foco da reflexão é a fé. Por demais propalada, inclusive em nome dela, muitas das atrocidades vivenciadas pela família humana na Terra foram levadas a efeito. A fé, se buscarmos no exercício singelo de irmos ao dicionário, na nossa época era o Aurélio, né? Agora o dicionário, os meninos dizem assim, dá um Google aí, né? Para pesquisar. A gente vai perceber ali então que o significado da palavra fé, fé vem do fidelis, e significa fidelidade. Temos sido fiéis àquilo que acreditamos, que professamos? Este o grande desafio. E naqueles dias, os discípulos estavam entregues a alguns diálogos, debates acerca desta virtude, a fé. E aí sim, narra-nos Humberto de Campos que os discípulos já estavam ali
naquelas cercanias junto à natureza, Jesus presente, e Levi, juntamente com seu irmão Tiago, reflexionavam acerca desta virtude. Dizia Levi que, por certo, a fé seria um atributo ou uma conquista daqueles que já gozavam de uma certa cultura, de um certo conhecimento. Redarguindo as falas do irmão, Tiago lhe diz: de fato, parece-me que a questão da fé está intimamente ligada àqueles que já experimentaram das experiências da vida, dos tropeços, dos erros, dos acertos, e então consolidaram a fé. Um dos filhos de Zebedeu, também ouvindo aquele diálogo e dele participando, teceu alguns comentários a respeito, e Jesus estava ali ao lado, observando aquele debate, as palavras sendo então colocadas, e perguntado a ele se o que estava sendo dito estava de acordo com a sua compreensão, o mestre então disse aos discípulos: a fé é a virtude daquele que trabalha e confia em Deus. A fé é conquista daquele que trabalha e confia em Deus. E vejamos, confiar é como se então nós fôssemos fiar com alguém. E a doutrina espírita nos diz que somos espíritos imortais e temos a condição de co-criadores com o Pai. Ou seja, de fato nós fiamos com Ele. E confiar em Deus é de fato então percebermos que existem leis que regem todo o equilíbrio do universo, que dá um colorido especial para a Terra, para a vida, para os ciclos que se abrem, que se fecham na impermanência da vida. Essas leis que regem todo o equilíbrio do universo regem inclusive o nosso universo interior. Reconhecendo então a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo o nosso DNA divino, lançamos então cada um ao trabalho. Mas o que temos escolhido? Quais têm sido as nossas escolhas? Não só para o nosso ofício, aquele que nos dá a contrapartida e o recurso necessário para a sobrevivência, mas aquele trabalho que nós realizamos em todos os instantes. Porque a lei de trabalho é primária. Temos nos empenhado tão somente ao trabalho propriamente dito do ofício, ou temos trabalhado nas horas que nos são permitidas respirar na terra, em favor de nós mesmos, do nosso progresso e também do progresso dos nossos semelhantes, da coletividade, do bem comum. Jesus, então, prosseguiu falando um pouco mais com os discípulos, até que Tomé, pedindo a palavra, questionou o Mestre. E sabemos que Tomé, dentre os discípulos, trazia aquele perfil da objetividade, do concreto. É tanto que ficou conhecido como o discípulo que precisava ver para crer. São Tomé. Ora, perguntou o discípulo ao mestre: mas mestre, a fé então seria atributo dos que trabalham e confiam em Deus? Mas como reconhecer se estamos fazendo as boas escolhas? Se estamos obedientes ao Pai?
Jesus, então, respondeu ao discípulo e, obviamente, envolvendo aqueles que ali estavam, lhes disse que reconhecer os desígnios do Pai passava pelo trabalho e pela confiança. Ou seja, empregarmos as nossas forças existenciais de acordo com aquela voz interior que canta no íntimo de cada um de nós, pois que o cérebro ou o intelecto nos dá a condição da ponderabilidade de fazermos escolhas, mas é o coração que nos diz para onde devemos ir. O diálogo vai se desdobrando e Humberto de Campos é muito profícuo nas suas anotações, na riqueza de detalhes, mas o certo é que depois daquele diálogo, e não temos aqui obviamente a pretensão de esgotar a lição, é um mero comentário, dispersaram-se aqueles que ali estavam, e dias seguintes ocorrera aquele diálogo do Iscariotes com Caifás, ali no átrio do templo de Israel, ou do palácio de Caifás. Os soldados estavam a postos e iniciaria aquilo que representaria um marco para a humanidade, que então seria a prisão de Jesus e todos os martírios impostos, o seu desenlace. Com a prisão do mestre, muitos dos discípulos se dispersaram, e nessa passagem especificamente, Humberto de Campos narra que Tomé, justamente Tomé, tomando de uma indumentária diferente, disfarçando-se diante daqueles ali que acompanhavam Jesus levando a cruz ao alto do Gólgota, ele então, escondido em vestes diferentes, acompanhava todo aquele sofrimento, aquelas injúrias, enfim. E pensava o discípulo acompanhando, juntamente com a turba iníqua, os passos do mestre, ele questionava: cadê, onde estaria então aquele Deus que o mestre havia apresentado para eles, soberanamente justo e bom, todo-poderoso, Criador do céu e da terra? Por que não uma intervenção divina para aplacar aquelas injustiças e infamidades? Ou quem sabe, por que não Jesus, que dias anteriores ou semanas anteriores havia limpado leprosos, curado paralíticos, abriu olhos fechados, promoveu fenômenos extraordinários, desenrolando línguas hirtas, abrindo ouvidos moucos? Onde estaria aquela força extraordinária de Jesus para aplacar aquelas violências e aquelas injustiças? Mas não, os passos eram seguidos e caminhavam para o alto do Gólgota, na pena capital que era imposta àqueles delinquentes mais perigosos ou mais perversos. Como poderia Deus admitir uma situação daquela? O discípulo, então, preso às suas reflexões, caminhava com os demais. No alto ali do madeiro infame, ouviu-se os gemidos dos cravos fixando-lhes as mãos e os pés no madeiro. Era um momento trágico, de muita dor, principalmente para os discípulos que conviveram com Jesus e que sabiam da sua essência e tinham a certeza do que estava a acontecer. Era de natureza injusta. E então
o discípulo ouve um dos ladrões, pois que eram dois, ao lado de Jesus, a lhe dizer: Mestre, não se esqueça de mim quando entrares em teu reino. E narra Humberto de Campos que Jesus, então, olhando e percebendo aquelas palavras do dito ladrão, fita Tomé e lhe diz, com o suor e o plasma do sangue na face, diz ao discípulo: Veja, Tomé, os ditos doutores da lei não me compreenderam, e os meus próprios discípulos me abandonaram. E este ladrão que aqui está apresenta mais fé do que muitos de vós outros. Aquilo ouvido pelo discípulo foi como que um dardo de energia assimilada não pelo cérebro, mas certamente pelo coração. A cena se desdobrou, veio o desenlace do mestre, e nos dias seguintes aquelas imagens e aquelas palavras não saíam da cabeça do discípulo. Tomé já estava quase na condição de perturbação, de tanto que ele pensava naquelas imagens e naquela frase: Veja, Tomé, os ditos doutores não me compreenderam, meus discípulos me abandonaram, e este homem se apresenta para mim com imensa e verdadeira fé. Passaram-se os dias, e então Tomé, como que levado ao alto de um monte, observava o frenesi das agitações humanas ali em Jerusalém, os doutores debruçados sobre os livros, os transeuntes dado ao comércio e às negociações do dia a dia do expediente, aqueles que acreditavam nos ensinos de Jesus subiam até o monte para levar-lhe oferendas, e naquele turbilhão de situações e de emoções, o discípulo meio que então sente pausar por sobre os seus ombros, segundo Humberto de Campos, as mãos que ele então, olhando, percebe ser de Jesus, a lhe dizer, repetindo uma vez mais a expressão do alto do Gólgota: Veja, Tomé, os doutores da lei não me compreenderam, meus discípulos me abandonaram. E o dito ladrão, comigo, agiu com intensa e verdadeira fé. Humberto de Campos, então, finaliza esta passagem e nos deixa com clareza solar a ideia, então, por que Jesus tratou aquele ladrão como sendo bom. Mesmo que no momento derradeiro, agiu ele com fé. Porque vejamos, assim como Tomé, a grande maioria de nós, quando das dificuldades, das intempéries que nos chegam, ficamos a questionar Deus, a criação, a divindade, nos perdemos em reflexões muitas das vezes estéreis e nos esquecemos da essência. Questionamos o Pai e nos esquecemos de sermos fiéis a Ele. É o nosso comportamento ainda infantil de pensarmos que as coisas externas ou que a divindade dará conta da solução dos nossos problemas. Se Jesus obedeceu firmemente àqueles propósitos que estavam postos, pagando com a própria vida, obviamente material, que dirá de nós?
A fé, então, não se traduz só naqueles momentos de abastança, de tranquilidade, de paz que gozamos, mas também ela é identificada no peito daqueles que sofrem, que são injustiçados e que, apesar de todas as dificuldades, confiam e trabalham de acordo com os propósitos do Pai. A mensagem é muito interessante, porque fala-se do bom ladrão. Mas é compreensível, Jesus não combateu o malfeitor, ou os malfeitores, ou nós outros. Ele combateu veementemente o mal. Até porque sabia ele e sabe que o malfeitor está em processo de aprendizado. Então, o equivocado de ontem, por certo, haverá de se transformar no iluminado de amanhã, de acordo com os seus próprios sacrifícios, suas próprias escolhas. É do processo de evolução. E ficamos a pensar, então, como têm sido os nossos dias, porque o problema não está em nos equivocarmos, faz parte do processo. Mas é pouco inteligente permanecermos no equívoco. E quer queiramos ou não, mais cedo ou mais tarde, o império da lei haverá de chegar às nossas portas. Se não pelo amor, pela escolha voluntária, da busca sincera de fiar com o Criador, ou de nele confiar e trabalharmos para isso, ou, por outro lado, pela dor que nos ensina e vem para nos despertar para os verdadeiros valores da vida, ou seja, os valores espirituais. E como então aproveitarmos as oportunidades? Como então lançarmos mão da essência do ser cristão, que é crer em Deus, buscar a verdade e praticar o bem? É muito simples ser um verdadeiro cristão. Talvez não seja fácil, mas é muito simples. E é interessante que a ciência descobriu isso, né? As coisas mais sofisticadas da atualidade tendem a ser mais simples. Quanto mais simples, mais sofisticado. Os nossos equipamentos nem botões têm mais, né? Tem que ser simples. Parece-nos que Jesus tinha ou tem razão. É na simplicidade que nós haveremos de nos encontrar. E é nos encontrando em essência como espírito, e não como meros corpos transitando sobre a face da terra, que haveremos então de conquistarmos essa sintonia fina entre criatura e Criador e alcançarmos a condição madura de fazermos as boas escolhas e trabalharmos naquilo pelo qual nós fomos destinados, e é por isso que estamos neste planeta. A Terra não é playground. Apesar de todas as belezas e de todas as possibilidades de nos aventurarmos, ela se nos traduz, por certo, como uma grande oficina de trabalho, como também o hospital para as nossas almas e uma grande escola de aprendizado. Lembramo-nos, falando da busca da verdade, porque a crença em Deus, Jesus deu o maior exemplo. Mas a busca da verdade precisa ser nas pequenas coisas. Porque é o volume das pequenas coisas que as fazem grandes. E é nas pequenas mentiras que daqui a pouco nós estamos envoltos em grandes turbilhões de pensamentos equivocados, e aí somos chamados a atenção pela uma gastrite, por ites e outras que vão chegando a nós. As advertências.
Mesmo quando nós não temos interesse em fazer algo, sejamos sinceros. Quantas pessoas já não mataram a avó, os pais, 3, 4, 5, 10, 15 vezes, para dizerem que não podem ir a um compromisso ou para justificarem o que não fizeram diante de compromissos anteriormente firmados. Precisamos ser verdadeiros. É princípio básico. E vejam, a verdade tem voz. Nós não precisamos degladiar com ninguém ou com nenhuma situação. A verdade tem voz. E mais cedo ou mais tarde, ela haverá de ser ouvida. Tanto assim que nós nos reunimos para falar ou para compreendermos os ensinos de Jesus. Ou nos reunimos para falar de Caifás, de Herodes e tantos ditos poderosos naqueles dias, naquela época. A verdade tem voz. E em relação à prática do bem, a todo instante nós temos a oportunidade, o ensejo de fazer o bem. Temos aproveitado as oportunidades? Porque justificar é muito mais fácil do que fazer. Mas nós precisamos fazer. E a parábola do bom samaritano, nós a conhecemos, é a representação do fazer. O samaritano fez em favor do seu semelhante. E nos recordamos de Bezerra de Menezes, então presidente da Federação Espírita Brasileira, na sua sede histórica no Rio de Janeiro, descendo das escadarias, e quando estiverem no Rio, se permitam, visitar a sede histórica da FEB do Rio, obras raras, um ambiente que é da família espírita, E narra um dos biógrafos do Dr. Bezerra que ele descia as escadarias e um homem jovem, um senhor jovem, o interrompeu ali no alto das escadas, dos degraus, e disse a ele: Senhor, me ajuda. Eu estou com as minhas 3 crianças sentadas lá no meio-fio na rua, nós só fizemos uma refeição hoje, estou desempregado, a minha esposa nos deixou por uma aventura amorosa, as dificuldades têm sido inúmeras, me ajude, pelo amor de Deus. Dr. Bezerra enfiou a mão nos bolsos, puxou os bolsos e eles vazios, olhou para aquele homem e poderia acreditar que seria uma invenção, porque quando as pessoas vêm nos pedir ajuda, nós queremos primeiro julgar, para depois saber se nós vamos servir. E Jesus nos disse: não julgueis, faça. E ele então disse ao homem: meu filho, eu não tenho nada a lhe oferecer materialmente, mas se você me permitir, eu gostaria de te dar, em nome de Maria, um abraço. Posso? O homem ficou perplexo, porque nunca tinha visto isso. Permitiu. O abraço foi dado, se emocionaram juntos em oração, o homem foi embora. Passaram-se semanas, a cena se repete. Mais uma vez, nas escadarias da Federação Espírita Brasileira, o homem ali para o Dr. Bezerra e diz a ele assim: velhinho bom, o senhor se lembra de mim? O doutor Bezerra olhou nos olhos dele, disse: me desculpa, meu filho, mas eu não me recordo. São muitas pessoas, muitas atividades, mas em que eu posso te ajudar? E o homem disse a ele: eu vim aqui e o senhor vai se lembrar. Eu vim pedir uma ajuda, o senhor disse que não tinha, e me ofereceu um abraço em nome de Maria. O senhor se lembra? O doutor Bezerra: sim, me recordei. Então, a vida tem melhorado, consegui um emprego, ainda está muito difícil, mas tem melhorado. E eu senti no meu coração que tinha o dever de vir aqui lhe agradecer, e como fez comigo, porque naquele dia eu iria fazer uma besteira comigo e com minhas crianças, eu não estava suportando mais as dificuldades da vida, e foi o seu abraço que me fortaleceu na caminhada,
E em nome dela eu vim aqui lhe retribuir e lhe peço licença, se o senhor assim permitir, para também lhe oferecer um abraço em nome de Maria. Se abraçaram, se emocionaram, o homem partiu. E fica a lição de que a todo instante nós temos a oportunidade de praticar o bem. E é o bem praticado que haverá de advogar em nosso favor diante do determinismo da evolução e dos inúmeros equívocos que cometemos dia após dia. Precisamos crer em Deus, ter essa fé, essa fidelidade ao Criador, de que estamos na Terra para cumprir de fato uma missão, não extraordinária, mas singela que seja, mas de fazer essa transformação interior pela busca da verdade e pela prática do bem. A ciência, concluindo aqui a nossa reflexão, tem nos dito, né, que não há vida na Terra se faltar 4 elementos. E falamos de vida porque o que é que nos traz aqui numa segunda-feira à noite, o que é que nos leva a levantar da cama, batermos a poeira, nos organizarmos, prepararmos para as atividades todos os dias. O que é que nós estamos buscando? Já pararam para pensar? Em uma única palavra, nós estamos buscando vida. E Ele nos disse que veio para que tenhamos ela, vida em abundância. Ou seja, a abundância representada pela verdadeira vida que é espiritual. Meu reino não é deste mundo. E a ciência nos diz, faltando a água, o ar, o alimento e a luz, a vida perece na terra. São elementos básicos. E Jesus nos disse assim, eu sou a fonte da água viva. E o poeta cantou, pois a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte, tente outra vez. Alguns poderiam dizer que era um desequilibrado, um lunático, enfim, mas ele sabia do que ele estava falando. Ele nos diz assim, eu sou o fôlego de vida. Nos disse mais, eu sou o pão. Olhem os elementos básicos da vida. E concluiu dizendo-nos, eu sou a luz do mundo. A ciência está certa. Nós precisamos de mais de Jesus em nossas vidas. Que Ele nos fortaleça em nossos melhores propósitos e que de nossa parte nos esforçamos para dar cumprimento ao que Ele nos ensinou ali no diálogo com os discípulos, de que haveremos de conquistar a verdadeira fé, trabalhando e confiando em Deus. Muito obrigado. Em nome da mocidade, então, eu gostaria de agradecer ao Eduardo Mesquita,